Tribuna Livre. É hora do consultório do Tribuna. Inclusive, o tema de hoje é psicopatia. Você já ouviu falar em psicopata? O psicólogo clínico Dr. Everton Procópio está nos estúdios aqui para falar sobre esse assunto que tem a ver muito com a psicologia, que estuda inclusive o comportamento dos seres. Inclusive, nesse caso, é um comportamento que chama muita atenção pela maneira como se comporta um psicopata na sociedade. Doutor Everton, bom dia. Muito se escuta falar, fulano é um psicopata para lá, psicopata para cá. O que é o psicopata, a psicopatia? O que é isso? Bom dia. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos que nos acompanham, que nos assistem. É uma satisfação estar aqui novamente. Então, a psicopatia, ela é um estudo, é uma parte da psicologia, da psiquiatria também, que ela estuda as dificuldades, os problemas psicológicos que acarretam a vida do ser humano, causando prejuízos na sua vida social, na sua saúde física, saúde mental e também nas suas relações, né, com a família, relações de trabalho, que isso faz com que o indivíduo ele não tenha um padrão digamos assim, de normalidade, de funcionamento na sociedade. Então, eu queria que o senhor explicasse basicamente os traços de um psicopata. É possível identificar ele na sociedade com facilidade ou é um processo, ele consegue ali ter um comportamento que confunde entre ser uma pessoa bonzinha e ser um psicopata? Quando a gente fala de psicopata, a gente relaciona muito aos problemas de transtornos de personalidade. Então, a personalidade é aquele conjunto de características individuais, da forma como a pessoa enxerga o mundo, como ela pensa, como ela age e se comporta na sociedade. Então, dentro dos diagnósticos de transtornos de personalidade, há diversas psicopatologias com características diversas que categorizam determinado tipo de personalidade e de psicopatia. Como temos vários, né? A questão da psicopatia relacionada ao transtorno antissocial, de personalidade antissocial, narcisistas também, borderline, que as pessoas que vivem no extremo da vida, sempre correndo riscos de agressividade. Então, respondendo a sua pergunta, se é fácil ou não, muitas vezes a pessoa que sofre desse problema de psicopatia, de transtornos de personalidade, elas não reconhecem que tem um problema nelas, porque isso é uma forma delas agirem, de funcionar no mundo, mas as pessoas ao redor começam a ter dificuldades de se relacionar com aquele indivíduo. Então gera problemas familiares, conflitos familiares, a pessoa não consegue se manter no trabalho, não consegue desenvolver uma boa relação com o outro. Então, esses prejuízos, Bruno, essas dificuldades sociais, profissionais, familiares e consigo, as pessoas ao redor começam a perceber porque está gerando dificuldades, está gerando problemas, sofrimento. Para você que está em casa agora, você pode participar, inclusive mandar a sua mensagem para esse telefone que está na tela. É o 981733660. 981733660. Inclusive, nós já temos uma pergunta. Coloca na tela, por gentileza, por favor. Bom dia, Bruno. Pergunte ao especialista se existe alguma forma de percebermos a psicopatia antes de entrar numa relação amorosa. Ele fala sobre a questão da psicopatia nas relações, né? Sim. Relações afetivas. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Então, a gente consegue identificar se aquela pessoa tem um traço de personalidade distorcida, disfuncional, quando aquela relação com você está sendo já uma relação tóxica, uma relação sem reciprocidade, uma relação em que não se importa, que falta empatia com você, é uma frieza emocional. Então, aquilo que você faz para o outro, você não recebe também algo em troca, né? Essa mão dupla no relacionamento que deve ter de reciprocidade, de cumplicidade. Então, quando a gente percebe que há traços ali de que apenas há um egocentrismo, um egoísmo na relação, sem se importar com o outro, né? Com a necessidade do outro, com a dor do outro, não ter a empatia,
Então, isso já começa a sinalizar que aquela pessoa ali, ela tem alguma dificuldade psicológica, emocional, de estar num relacionamento amoroso. Uma questão às vezes, de um relacionamento, é possível compreender qual é a real finalidade de um psicopata, onde é o ponto, o ápice que ele quer chegar? Então, como há diferentes tipos de transtornos de personalidade, cada um tem uma característica própria. Por exemplo, o transtorno de personalidade narcisista, que tem os traços narcisistas, ele está sempre em busca de que o outro atenda às suas expectativas, de que o outro atenda às suas necessidades, que alimente aquele ego inflado dele. Como há outro tipo também de uma psicopatia, né, histriônica, que aquela pessoa está sempre em busca de atenção. Ela quer ser o centro da atenção e busca a todo custo essa atenção do outro, sem se importar com você, sem se importar com o outro. Ele apenas quer que seja satisfeita as suas expectativas, as suas necessidades. Então, isso já é caracterizando essa dificuldade, esses problemas nos relacionamentos. Tem mais pergunta dos nossos telespectadores que estão em casa mandando mensagens agora. Existe um perfil mais vulnerável ao psicopata? Ou seja, é a pergunta da Daniela Costa, do bairro do Roger. Ela faz essa pergunta. Existe sim. Pessoas que têm uma dependência emocional, pessoas que buscam sempre a aprovação do outro, que busca que o outro sempre ratifique, ele valorize, lhe respeite, que lhe dê atenção. Então, essas pessoas se tornam mais vulneráveis àquelas pessoas que sofrem de algum tipo de psicopatia. Então, é importante perceber-se isso, que essa sua vulnerabilidade sentimental, de busca de atenção também, busca de aprovação, faz com que você se torne mais vulnerável às garras de uma pessoa que sofre de psicopatias. Quais são as maneiras ou atitudes diárias que nós devemos tomar no sentido de ter uma proteção em relação a essas pessoas? Como se defender dessas pessoas? É possível se defender dessas pessoas ou ter hábitos no dia a dia para não ter essas pessoas no nosso meio? Então, Bruno, é uma pergunta muito interessante, porque muitas vezes essas pessoas estão dentro da nossa casa, estão dentro da nossa família, estão no ciclo dos nossos relacionamentos de convivência. Então, há sim estratégias que possam minimizar os danos de uma relação com alguém que sofre de um transtorno de personalidade. Como, por exemplo, colocar limites, né? Para aquela pessoa, você dizer para aquela pessoa até onde ela tem o direito de falar com você, pode falar com você. Não permitir que ela fale de maneira gritando, xingando, ríspida, fazendo com que você abandone tudo que você estava fazendo para dar atenção a ela. Lembre-se, né, que você não é responsável pela felicidade do outro. Então, impor limites, isso é uma das primeiras estratégias para lidar com essas pessoas e também se informando sobre aquele comportamento, sobre aquele perfil daquela pessoa. Você buscar informações, conhecimento sobre isso, vai te ajudar bastante a lidar com pessoas que sofrem desse problema. Tem mais pergunta para quem está em casa agora, os nossos telespectadores. Como sair de um relacionamento com uma pessoa com traços de psicopatia? Érica Santos, de Santa Rita. Então, Érica, é uma situação bem complicada, delicada, né? Sempre está em volta de conflitos, de confusão, de agitação ali entre vocês. Mas uma forma de se livrar, sair dessa situação, é primeiro buscando se autoconhecer. Você buscar o seu autoconhecimento, você se autoaceitar como você é, sem buscar a necessidade da aprovação do outro, da aceitação do outro. Então, esse autoconhecimento, a autocompaixão de você se tratar com bondade, se valorizando, trabalhando a sua autoestima, buscando fazer outras atividades prazerosas, resgatar também o seu círculo de amizade, que muitas vezes numa relação de conflitos relacionados a conflitos amorosos, envolve essa relação tóxica. Então, é importante que você resgate as amizades, que muitas vezes o que acontece é um isolamento dessa pessoa que está em vulnerabilidade, nessa situação
problemática. Então, resgate a sua rede de apoio, de amizades, conte com familiares de sua confiança próximo a você, de modo que te fortaleça e que te prepare a sair dessa situação. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Um grande abraço e boa sorte na sua caminhada. Obrigado, Bruno. Muito obrigado, Bruno, pela honra de estar aqui participando do seu programa. É uma satisfação muito grande e estamos à disposição. Olha, a Polícia Militar foi acionada